encontrei a obra do Manuel de Barros, eu fiquei absolutamente encantado. Estava à procura de fazer um espetáculo. Inicialmente eu sempre fui muito ligado à poesia. Pensei em fazer um espetáculo de poesia. Comecei a encontrar uns obstáculos com os herdeiros dos poetas já mortos. E quando eu vi Manuel de Barros, me bateu uma emoção muito grande. Eu tinha vontade de compartilhar com todo mundo aquele texto e achei que ali estava o meu espetáculo. A partir de um poeminha dele, eu tirei o título chamado Delírio do Verbo, em que ele fala mais ou menos assim: no descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para o som. Então, quando a criança muda a função de um verbo, ele delira. Depois, em poesia, que é voz de poetas, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Então, foi daí que eu tirei o título Delírio do Verbo. Eu tive a supervisão do Emílio de Mello, que é um excelente ator e diretor, o figurino de Cássio Brasil, a luz do Bruno Ceresoli. Foi um trabalho que eu fiz, o cenário, eu sou formado em artes visuais, mas nunca fiz disso uma profissão. Eu sempre trabalhei e ultimamente tenho feito muita escultura. E achei que, pelas coisas que o Manuel de Barros dizia, e até no momento ele cita também, que havia alguma coisa muito próxima do Arthur Bispo do Rosário. E em cima dessa ideia eu fiz toda a cenografia, transformando as coisas jogadas fora, as coisas recicladas em beleza, procurando o que o Manuel de Barros às vezes fala das insignificâncias, de encontrar a beleza nas coisas simples e das coisas que a gente normalmente não dá importância. Eu acho que o Manuel, ele faz uma provocação de uma maneira humorada e linda sobre o nosso comportamento, a nossa maneira de ver o mundo. As pessoas estão muito padronizadas, se comportam do mesmo jeito, elegem as mesmas roupas, os mesmos comportamentos. Todos nós, eu inclusive. E isso não é uma verdade, porque cada um de nós teria uma maneira própria, individual de se expressar. Ele, de alguma maneira, ele provoca isso, de uma maneira sutil. Então, desde a maneira como ele transgride na linguagem, inventando palavras, ou trazendo imagens, às vezes, surrealistas, e trabalhando um pouco naquilo que é transgressor num bom sentido, que não tenta fazer o retrato da realidade a partir de dados objetivos, mas ele nos transporta para uma outra possibilidade, a da poesia. Ele inclusive diz que ele não gosta da palavra acostumada. O espetáculo, eu tentei trabalhar com o máximo que eu consegui de uma interpretação simples, de simplicidade absoluta, de despojamento, como eu acho que o Manuel de Barros sempre foi, sempre propôs. E eu fiz um espetáculo procurando abranger os vários universos que ele expõe nos seus trabalhos. Então tem poesias, não são poesias rimadas e com métrica, ele faz narrativas impregnadas de poesia, uma boa parte delas com muito humor. Então tem um momento que o texto é de humor, outra vez ele é mais, não digo lírico, mas com mais poesia, com mais, enfim. E tem horas que ele dá uma provocada, até política, na história da Maria Pelego Preto, por exemplo, e de uma maneira irônica em alguns momentos, que ele contrapõe
o lado lúdico da criança com o lado formal, conservador de certos adultos. Algumas poesias abordam isso também. Enfim, eu acho que a melhor maneira de falar de se aproximar de Manuel de Barros é lendo Manuel de Barros, não com a minha narrativa. Eu espero que com isso algumas pessoas se interessem por ele, porque ele muda o nosso olhar para o mundo. Em alguns momentos ele fica meio estranho, outras horas, por exemplo, tinha horas que eu li um determinado livro e dizia assim, não me pegou. No livro seguinte eu ficava apaixonado. Então, quem começar a ler, se não encontrar no primeiro trecho, no primeiro texto, alguma coisa que seja estimulante, vai procurando que uma hora ele vai causar um impacto e vai trabalhar a sua sensibilidade, a sua espiritualidade, o seu lado mais poético mesmo.